Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente, continue te usando grandemente na obra do Senhor e te cuide nessa viagem que estará realizando e todos os que vão contigo também, e sejas de luz em todos os lugares onde fores e regresses com grandes bênçãos. E saiba que podes tomar todo o tempo que desejar tomar, que Deus colocar em teu coração. Toda a bênção para o povo também é de grande bênção para todos nós aqui, para todos em toda a América Latina, te escutar assim que tens a liberdade para fazê-lo. Deus te abençoe grandemente, irmão Miguel. Também nosso irmão Tirso Ramiro Giron, que faz aniversário hoje, que Deus abençoe também grandemente todos os que estarão fazendo aniversários, ou fizeram e estarão fazendo aniversário também neste mês de maio. E também a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, domingo 7 de maio deste ano 2023, e os aqui presentes, que Deus os abençoe grandemente e nos abra as Escrituras nessa manhã e nos permita compreender a sua palavra correspondente a este tempo final. Vamos buscar no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, o tema que temos para hoje é o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. E ele usou a escritura, nosso irmão William ali, de Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 5, e vamos ler aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 1 em diante, onde nos diz assim: a palavra de Deus. Então ouvi que gritava com grande voz: trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então ele lhes disse: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Ide. E foram e puseram-se a ferir a cidade. Havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima.
E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Fiz como me mandaste. O mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Podem sentar, por favor. Nos diz no livro das Eras, sem editar, na página 389, falando da escritura de Apocalipse capítulo 7, diz: vi outro anjo que descia de onde sai o sol, de onde virá Jesus, e tinha o selo do Deus vivo em sua mão, e clamou com grande voz aos 4 anjos que vão destruir o mundo, dizendo que tinha sido dado poder, e ele escreve em cima, atômico, de fazer dano ao mar e à terra. No tempo de Noé, ele nos disse que essa destruição que houve lá foi poder atômico, o qual produziu tudo isso ali, desse dilúvio. Diz que foi poder atômico, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados em suas testas os servos do nosso Deus. Agora, Deus não tem tempo, dele é a eternidade. Nós medimos por tempos, o único que conhecemos são polegadas e quadrados e milhas e demais. Deus é eternidade, não tem princípio nem fim. Vem? Ele é eterno. Agora, em 1914, todo mundo estava marchando na Alemanha para uma guerra mundial. Isso é correto. Todo mundo a uma guerra mundial. E notaram? Era uma coisa estranha. Quero que meu bom amigo sentado aqui, o pai do irmão Wood, que entenda isso claramente. Vem? Eles estavam... Ele é uma testemunha de Jeová convertido. Vem? Assim que então... todos estavam marchando para a guerra. Vocês lembram bem, em 1914. Agora não é estranho, na decadência da Guerra Mundial. Eu tenho os volumes dela, no volume 2, como na página 44, que eles não sabem, até este dia, quem parou a guerra? Quem parou a guerra? O Kaiser Wilhelm disse que ele nunca mandou tal coisa, mas de repente parou. E ninguém sabe o porquê. Eles estavam guerreando, e aí veio reticências. Ao fronte, reticências veio. Já tudo terminou. A guerra terminou. E eles já tinham assinado um tratado de paz sem saber o que tinha acontecido. Agora, certamente, seria necessário um dia ou dois para trazer tudo isso. Eles não sabiam. Mas vamos ver rapidamente, aí ele escreve Apocalipse 7:2. E tocar os pontos mais importantes. Foi Deus quem a parou. E ele escreve a guerra para cumprir sua palavra. Aí está esse anjo que a parou. Esses anjos saíram com instrumentos para matar.
Para quê? Para destruir a todo mundo. E outro anjo disse, espere um momento, não faças isso. Temos que selar estes servos do nosso Deus em suas testas primeiro. E desenha uma estrela de Davi. E no livro das 70 semanas de Daniel, em uma ocasião, falando dessa escritura, e nesses dias haviam rumores de guerra e estávamos conversando sobre essa escritura de Apocalipse capítulo 7 e ele me comentou de que não ia instalar uma terceira guerra mundial até que fossem selados os 144 mil. Ou seja que essa escritura desse anjo segurando desses 4 anjos e desse anjo que saiu dizendo: não danifiqueis a terra e o mar até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados e aí menciona os selados de cada tribo, 144 mil selados, 12 mil de cada tribo. E vejam como é esse anjo que manda deter a destruição, ou seja, que comece neste tempo final uma terceira guerra mundial. Agora vejam na página 36 do livro das 70 semanas de Daniel. Ali depois consigam o número da página no de vocês dessa versão. Aqui começando a ler o parágrafo 150, não sei se é o mesmo. Diz Israel regressando à sua pátria. Israel, permita-me dizer isto. Agora vigie. Penso que não estão gravando isso, me permita dizer isto. A primeira hora que Israel chegar, se tornar uma nação, a razão que eu sempre criei, diante da minha classe aqui na página 40, do livro que normalmente se usa atualmente, página 40, parágrafo 157. A razão que eu sempre criei diante da minha classe aqui, da minha aula aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes que morra, de trazer de novo Israel ao Senhor. Mas, quando reticências, a mesma hora, pela Carta Pan-Americana, que Israel foi declarado uma nação pela primeira vez em 2000 anos, desde que eles estiveram espalhados. Ou seja, que foi reconhecido, diz, não um povo, isso foi essa mesma hora, exatamente a hora que o anjo do Senhor me encontrou lá e me enviou com o Evangelho. A mesmíssima coisa, 7 de maio de 1946. E depois, em 14 de junho, ele começou esse ministério. Agora vejam, ele escreve ali, maio 7, 1946, onde foi reconhecido Israel como uma nação, e já em 48 já foi declarado uma nação livre com a Carta Pan-Americana. Agora vejam. Depois continuamos aqui, nessa página, vamos na mensagem, como as águias movimentam seu ninho, nos diz na página 20 e 21, diz, nós procuramos levar a mensagem do sobrenatural, da visão
do coração que nos diz que o tempo final está à mão. Mas a igreja moderna rejeita como fez a parentela de Ló. As pessoas zombavam e zombavam o sobrenatural, tal como a parentela de Ló riram e zombaram dele. Eu notei também que aqui há alguns pregadores que não pregarão a mensagem da sua pronta vinda. Eles passarão esse importante tema ou passarão dos seus seguidores, que é para a próxima geração depois deles. Mas o ato é que isto é, creio com todo o meu coração, a última geração, e Deus descerá desde a glória para batizar. E desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular, e embaixo as eras, e aí em cima escreve geração, para batizar a igreja com seu poder. E aqui desenha outra pedra angular e as eras, e escreve 50, e uma flecha para a pedra angular. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o próximo versículo: estes sinais seguirão os que crerem. Vejam tudo isso, vejam isso diante do que é digno. Que outra geração recebeu essa luz e produziu essas obras de Deus desde os dias da igreja primitiva? A igreja primitiva teve este mesmo ministério. Depois das próximas eras do obscurantismo começaram, e agora o fim está à mão, e as palavras de Jesus arderam dentro do coração do seu povo outra vez, pois ele disse: ide a todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura. E quando isso for feito, então será o fim. Ou seja, depois deste trabalho, não podem ver vocês que a igreja de Deus foi investida com poder, como foi quando começou? Seus filhos estão indo para a frente com a mensagem da graça e misericórdia e liberação. E os sinais que a Bíblia falou delas estão seguindo. Também como aparece nos céus. Alguém com um pedaço de discernimento espiritual podem ver eles mesmos que essa é a geração que cumprirá a palavra de Deus. E ele escreve a geração 1946-1986. Ou seja, que aí, nessa geração, se veria o cumprimento do que Deus estaria realizando neste tempo final. Ou seja, começaria de uma forma progressiva nessa geração. Agora vejam, nessa mensagem, suas palavras infalíveis de promessa na página 7. Diz: Israel já está em sua terra. Ela é uma nação independente. Ela tem sua própria moeda, sua própria bandeira, com um representante nas Nações Unidas. Ela é uma nação. Pela primeira vez, depois de 2.500 anos de ter sido uma nação. E Jesus prometeu que a geração, e na Bíblia, reticências, e na Bíblia, uma geração compreende e abrange 40 anos. E ele escreve 40 anos, em cima e também do lado escreve: uma geração é igual 40 anos. Desde o tempo em que Israel se tornou uma nação, até completar os 40 anos, dentro desse término de tempo, ele virá, se isso é verdade. Então, isso traz a vinda. E aí desenha uma estrela de Davi. E ele escreve embaixo, de 1946, e soma mais 40, da 1986 escreve uma geração. E ao ladinho de 1946 escreve de 1946 ao 1948, porque já em 48, aí saiu a carta oficial.
E do lado soma 1948 com 40, dá 1988. E escreve, este ano terminou, ou seja, de 1986, este ano terminou essa geração, de 86 a 87. Agora vejam que nessa geração, Deus não cumpriu o que tinha prometido, então é para a próxima geração. E de 1906 a 1946 são 40 anos. 1946 e 40, 1986, e aí temos uma segunda geração e uma terceira geração de 1986 ao 2026. Agora vejam como em 48, se somarmos o 48, soma 40, aí te dá 2028. Ou seja, vejam como esses 120 anos da vida de Moisés, que foram em 3 ciclos de 40 anos, e também os 120 anos que Deus disse a Noé que iria destruir a raça humana. Vejam como esses ciclos se repetem, e se Deus não cumpre algo na primeira geração, cumpre na segunda, e se não cumpre na segunda, cumpre na terceira. Mas vejam, recordem que o calendário está atrasado, e se viermos calcular, já estamos na 4ª geração. Ou seja que tudo isso Deus já tem em seu programa, porque note que depois da ascensão ao céu de Jesus, passaram 10 dias, ou 40 dias aparecendo. Vejam, no dia 50, passaram 10 dias depois que ele subiu, e no tempo de Moisés, depois da partida de Moisés, tiveram 5 anos. Agora, Deus, quanto tempo seria depois do fim da dispensação da graça? Isso está nos livros, porque ele disse, veremos onde está isso escrito, e diz que não falhará nem por 1 minuto, nem por 1 segundo. Diz aí no livro das 70 semanas de Daniel. Agora vai se cumprir no dia, ou seja, o cumprimento da ressurreição e a transformação vai se cumprir no dia que Deus já tem em seu programa. E isso não falhará nem por 1 minuto, nem por 1 segundo. Veja, o irmão Branham desejava que tudo se cumprisse nessa geração, e não se cumpriu. Que se cumprisse na segunda, e vejam, também não se cumpriu. E já a terceira estamos bem dentro, mas se viermos ver, se formos ver somando os anos de atraso que tem, já estamos entrados na 4ª. Agora vamos continuar aqui. Nas 70 semanas de Daniel, onde nos detivemos. Já passei a página 37 deste livro. Agora, então, outra coisa mais que me dá para saber isso é restaurando os corações dos filhos aos pais e os corações dos pais aos filhos. A mensagem, note Malaquias 4,
3 ou 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu e o irmão Ern Baxter estávamos a caminho da Palestina, depois que encontramos os judeus na casa do irmão Arganbright, e eles viram a reunião. Louis Petrus enviou essas Bíblias lá e ele disse: estes judeus disseram, se você chamasse um grupo dos líderes de Israel, quero dizer, não a estes novos rabinos com todas as suas cerimônias, mas chame os genuínos líderes, os genuínos israelitas juntos, e lemos esse Novo Testamento e sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas como a mulher em Samaria. Sabemos que Moisés disse que nosso Messias seria um profeta. E quando você puder dizer e mostrar pelas Escrituras, na qual entraremos na mensagem dessa noite, que eles tiveram que ser cortados e seus corações obscurecidos, para que o tempo dos gentios viesse, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e seus corações foram endurecidos exatamente tal como foi no tempo de José. E então trazer a estes judeus a um lugar e chamar estes homens dessa audiência, justamente como você faz com estes gentios aqui, pela inspiração do Espírito, porque eles disseram, se este Jesus, e se Ele é o Messias, e suas palavras são verdadeiras, então Ele não está morto, Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele prometeu estar em seus servos, os discípulos. E se podemos ver que Ele faz um sinal de profeta, então creremos que Ele é o Messias. Agora vejam no livro de Citações, na página 8A, parágrafo 74 diz: Ele não tem um corpo corporal. E quantos creem que Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos? Agora, a videira não produz fruto. O ramo produz o fruto. E as únicas mãos que Ele tem essa noite são as nossas. Os únicos olhos que Ele tem são os nossos. E Ele está aqui, na forma de um pilar de fogo, o Cristo ressuscitado. E ele escreve o pilar de fogo, e em cima escreve o Cristo ressuscitado na forma do pilar de fogo. O corpo físico de Jesus. E também aqui, escreve aí, e uma estrela de Davi. Videira e estrela de Davi, porque Ele está no meio da sua igreja na forma do Espírito Santo, na forma da coluna de fogo, porque Jesus diz, irmão Branham, que não coloca seus pés, ou seja, em seu corpo glorificado, não coloca os pés na terra, envia o Espírito ministerial dele, ou seja, de Cristo, o qual está em sua igreja na forma da coluna de fogo. Não foi a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu em uma grande carpa catedral falando a outro? Vejam, é o mesmo. É o pilar de fogo no meio da sua igreja. Agora vejam, continua dizendo, que coisa perfeita, exatamente correta. Então, o que faria isso? Uma nação seria nascida em um dia, entre os líderes. Cada um deles diria, sabemos isso. Quando esse rabino disser isso, isso estabelece. Uma nação nasceria em um dia. Israel nasceria em um dia. E escreve dia oitavo, nascerá uma nação. E eu estava no caminho e me detive no Cairo, Egito, com a passagem na minha mão. Agora vejam, ele desejava essa bênção,
Mas ele não podia cumpri-la porque não era o tempo e também não tinha os ministérios. E não foi cumprido sob o ministério do povo, do irmão branco, converter o povo hebreu e tirar das doutrinas e crenças, credos, todas essas coisas. Ele não fez esse trabalho porque ele foi proibido. Nem era o tempo e nem o ministério, porque o ministério de Elias nele estava operando em sua quarta manifestação. E eu estava no meu caminho e me detive no Cairo, Egito, com a passagem na minha mão. E 15 ou 20 minutos antes de fazer a chamada, eles estavam por chamar, e eu caminhei, descendo para ver um pedaço de ébano, com um pequeno elefante feito de cedro, com uma garra de marfim. Eu ia enviar a um doutor amigo meu, o doutor Sanadai, para um peso de papel, e ele estava me olhando e ele me disse: essa ainda não é a hora, fique fora da Palestina. Assim que eu pensei, serei eu mesmo pensando isso? E eu prossegui. Ele escreve a hora para Israel. Algo me disse, e essa não é a hora. Eu fui atrás do hangar e levantei minha cabeça a Deus e disse: Deus, isso eras tu que estava me falando? Ele disse: essa não é a hora, fique fora da Palestina. Este não é o tempo. Então peguei minha passagem e mudei. E fui dali através de Roma e regressei a Lisboa, Portugal. E dali voltei aos Estados Unidos. A hora não era ainda. A iniquidade dos gentios não chegou. A iniquidade dos gentios não se encheu ainda. Justamente até a borda da copa, da taça, até a beira da taça, mas algum dia isso será. E Deus enviará alguém lá. Isso é, um profeta. E escreve Moisés e Elias. E provará a eles. Confio que Deus o levantará em breve, qualquer que seja esse, qualquer que este for. Que o levantará em breve. Eu creio que isso tem que vir. Por isso é que estamos estudando isso, que estamos tão perto. E recorde, o mesmo minuto que os judeus receberem a Cristo, a igreja gentia se foi. Então os gentios têm as pragas derramadas sobre eles, a tribulação. Agora recordem que tudo isso ocorre justamente antes de começar a tribulação, quando estes 144.000 forem selados com o anjo que vem com o selo do Deus vivo, o qual vemos no livro dos selos na página 359. 358, 359. Vemos ali onde o irmão Branham diz que isso ocorrerá justamente antes de começar a tribulação. Agora vamos ler aqui, no livro dos selos, uma parte dessa página 359. Y también hay un lugar aquí, vamos a ir mejor porque esta escritura... Também é um lugar aqui, vamos a um lugar aqui porque essa escritura... De la página... La 359 es donde él dice... A 359 é onde ele diz que isso será justamente antes de começar a tribulação. E ali, para que tenham ali onde ele disse, e na página 459, aí vamos ler, na metade do parágrafo,
459 diz, leyendo la escritura, el hermano Branham de Mateo lendo a 24, Escritura, o irmão Branham de Mateus 24, 32, dice, diz, aprendei a parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está perto às portas. Mateus 24, 32 ao 33. Ali foi onde respondeu a última pergunta que fizeram. Qual será o sinal do fim do mundo? E disse, quando virdes essas coisas, quando virdes essas outras coisas acontecer, pois já sabeis. Mas quando virdes esses judeus, e estava falando com judeus, a quem estava falando? A gentios? Foi a judeus. Disse, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas quando virdes estes judeus, que começarem a brotar sua flor, quando Israel começar a regressar ao seu próprio país, quando chegarem, a igreja estará pronta para o rapto. E então haverá somente 3 anos e meio até que se acabe o velho mundo, o qual entra em tanta confusão e depois vem o milênio, a terra nova. E tudo isso está à porta. Agora 1000 anos sobre a terra é um só dia com Deus. Então, 3 anos e meio significariam questão de uns quantos segundos no tempo de Deus. Por isso ele disse, está à porta. Em outra ocasião disse, em verdade vos digo que essa geração, estas pessoas não serão acabadas, não será consumida até que todas essas coisas tenham sido. Do que estava falando? Desde o princípio, tentaram aniquilar o judeu, mas nunca alcançarão fazê-lo. Mas note que a mesma geração de judeus que viram o retorno à Palestina são os mesmos que veriam essas coisas acontecerem. E nestes últimos anos, se tornou uma nação com seu próprio dinheiro, bandeira e demais coisas. Depois, amigo, onde estamos? Vimos até a abertura destes selos e até estamos vendo isso que está no meio do 6º e 7º selo. E escreve entre 6º e 7º selo. Podem ver onde estamos? E aí escreve Moisés e Elias e os 144 mil. Oxalá entendam. Eu não tenho educação. Sei do que estou falando, mas o problema está em que não posso explicar claramente para que entendam. Mas confio que Deus tome essas palavras tão rústicas e apresente corretamente a vocês para que reconheçam a situação. Porque verdadeiramente estamos à porta, estamos no tempo. E ele escreve ali, à porta. Agora vejam o que nos diz nosso irmão William, na mensagem Único Digno para abrir o livro dos 7 selos, pregado 2 de abril de 2006, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e agora, este título de propriedade tem que regressar à raça humana e somente pode trazer de regresso à raça humana um que seja digno de tomá-lo da destra de Deus, a abri-lo no céu e reclamar tudo o que foi redimido pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para que assim venha Ele com esse livro à terra e o entregue a um homem. E será a primeira ocasião na história do programa divino que esse livro será tomado e comido por um homem, para que assim se encarne nele e ele profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis, ele e do conteúdo desse livro. No livro de citações, na página 132, nos diz, ou 136, parágrafo,
1208 1208 nos diz: a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente como na chuva tardia. E essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? E estamos somente esperando a vinda? Fizeram várias perguntas, ele diz agora, chuva tardia, 144 mil judeus. Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. E ele escreve os milagres com Moisés e Elias. Em cima, somente esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Somente se guardem preparados, sejam doces e vigiando. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E verá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Nesse homem que o comerá, estará Deus manifestado em Espírito Santo, terá o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, e Deus falará através dele à sua igreja, e depois ao povo hebreu, e a toda a humanidade. No livro das eras, sem editar, parágrafo, página 427, diz, vejam como esse anjo de Apocalipse capítulo 10 vem com esse livro aberto em sua mão a entregar a este homem e diz que falará à sua igreja, falará ao povo hebreu e a toda a humanidade. E também a parte das virgens insensatas, porque a terceira etapa é para esses grupos. Diz na página 427 agora, verá um tempo em que, quando um menos espera, a igreja vai começar a esfriar. Agora, quantas pessoas há que notaram o esfriamento da igreja nos últimos anos? Seguro. Aqui está entrando Laodiceia, onde continuaremos esta noite e traremos o anjo da igreja de Laodiceia. Traremos ali para que vocês possam ver e verem sua mensagem e o que vai fazer. E ao final da era da igreja de Laodiceia, quando ela se transladar e se estender então à eternidade, e desenha uma pedra angular e as eras, e um traço para a pedra angular, ó. Eu amo. E vocês? Sim, Senhor. Oh, o que é Ele? O que é o selo de Deus? O Espírito Santo. O que é a marca da besta? Rejeitá-lo. Esses são os dois. Um é para ver e três reticências. Escreve ali, o selo de Deus. O Espírito Santo. Bom, eles estavam, e quantos estavam na terra que não receberam? Todos que não estavam selados tomaram a marca da besta. Todos que não tinham o Espírito de Deus tinham a marca da besta. O selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia assim diz. Efésios capítulo 4, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia assim diz, todos os lugares na Escritura fala disso. Diz que é a marca de Deus, o selo de Deus, e todos
Os que não tinham foram os que o rejeitaram. E como rejeitaram? Ao rejeitar ouvi-lo. Veja como a forma como se rejeita o selo de Deus. Rejeitando ouvi-lo. É isso correto? Agora veja na mensagem, Torre de Babel, na página 21 e 22, diz: eu tratei na minha maneira humilde de mostrar as torres que foram construídas. As torres da Babilônia têm que cair. Agora eu estou apontando para uma torre e há somente um caminho para ela. Isso é através do Espírito Santo. Você não pode se sentar neutro. Você não pode se sentar neutro. Esses são os que dizem: não, eu nem sou de lá nem daqui, deixa eu ficar aqui no meio. Não vou ficar morno, melhor e assim atiro para os dois lados. Não pode ser neutro. A Bíblia disse: nesse dia, que todo homem que não era selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. O que é a marca da besta? Incredulidade. Essa é a marca da besta. Ser incrédulo. A palavra de Deus, correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. E mais neste tempo. Você não sabe que se seus pastores ensinaram que no Antigo Testamento, quando a trombeta soava, se um homem queria ir livre, ele poderia ir livre. Se ele não fizesse, ele caminhava até o poste e um furador perfurava sua orelha, porque ele se rejeitava a ir livre. E se você rejeita ir livre, então você servirá a esse mestre de tarefas o resto da sua vida. E você está perdido. O que é o selo de Deus, irmão Branham? O Espírito Santo. Você diz: isso é escritural? Absolutamente. Muitos deles, mas me deixe dar um para que não se esqueça. Efésios 4:30 disse, o que citamos agora: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Aí está o selo de Deus. Isso é o que eu estou tentando dizer. Você olhou para que o selo de Deus venha nos últimos dias. Não em sua testa, dizendo que estava em sua testa, é o seu conhecimento para entender. Mas a Bíblia diz que o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo, todos que o têm em seus corações são livres. Eles são selados pelo conhecimento de Deus em suas testas, que eles conhecem que Jesus está morto e se levantou novamente, porque eles podem vê-lo. Ainda um pouquinho, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, os que têm o selo, porque eu estarei convosco, e ainda em vós até o fim do mundo. As obras que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores que estas, porque eu vou ao meu Pai. O mundo incrédulo segue em frente em densas trevas, ao redor de alguma torre de Babel, alguma tentação, algo, ou outra coisa, ao redor de alguma superstição, algum culto, enquanto que o verdadeiro crente e os sinais e maravilhas, reticências, e está escondido dos olhos do incrédulo. Abram seus corações agora e deixe que ele entre. Agora continua dizendo aqui, onde nos estivemos, nessa página 427 do livro das Eras sem editar, diz: agora recordem, como obtém a fé? Ouvindo. Onde foi marcado? Na mão? Não. Na cabeça? Não. Na orelha. Vem? Na orelha. Ouvindo.
O que fez? Fez cicatriz no ouvido. E não mais. Diz você? Não mais disso para mim. Não quero ter nada mais que ver com isso. Não quero ter nada mais que ver com isso. Isso é como isso, reticências. E foi o que lemos ali? Os que não queriam escutar mais, pois iam para esse lugar, para que perfurasse com uma argola a orelha, assim ficavam escravos o resto da sua vida. Não aproveitaram essa voz de liberação. Irmão Neville, eu vou deixar isso até algum reticências. Ia dizer sobre isso, de que é impossível que os que uma vez foram iluminados, vem vocês, possam entrar no reino. Vem vocês, é como os crentes fronteiriços. Vejam, é impossível que os que uma vez foram iluminados, mas tornados partícipes do Espírito Santo, provaram o poder do século vindouro e recaíram, sejam eles mesmos outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo para si mesmos o Filho de Deus e trazendo ao vitupério. E tem por imundo o sangue do pacto no qual foi santificado. Vem, para o que o eleito faça isso, é absoluto e totalmente impossível. Ele não poderia fazê-lo. Vem, por quê? O que ele faria? Vem, mas tendo o sangue do pacto. Agora vem vocês, se ele é eleito e está no grupo, ele não pode fazê-lo. Para ele é impossível fazê-lo. E aí ele escreve o sangue do pacto. Agora, o tomamos e trouxemos até aqui porque a chuva muitas vezes cai sobre a terra para lavrá-la, e espinhos e abrolhos que estão próximos a ser reprovado, e seu fim é o ser queimado. O trigo vai ser levado ao lar, ao celeiro. Mas essa chuva que dá vida e cai, cai tanto sobre as ervas como sobre o trigo. Escreve a chuva. Ambos se regozijam e se sentem da mesma maneira com relação quando há reticências, contentes de ver a chuva vir. Mas pelos seus frutos os conhecereis, se tendes o fruto de uma erva ou os frutos do grão. Agora do trigo. Agora, isso é o que significa. Agora, para mostrar onde está a linha de fronteira, onde está reticências. Estou tentando mostrar essa virgem, vem vocês, para que vocês entendam. Agora, nos crentes fronteiriços, observem o que aconteceu quando chegaram a Cades Barneia. Os filhos de Israel. Acabo de ver de cima e embaixo em Gênesis, e de cima e embaixo a Êxodo, e em todas as demais partes, tentando de tipificá-lo para que vocês, vem vocês, para que a classe não falhe em ver. Agora, quando este povo, no Êxodo, quando eles chegaram a Cades Barneia foi o tribunal do mundo naquele tempo. Ali é onde Israel recebeu seu tribunal. Que eles acabavam de reticências. Só tinham passado 11 dias do monte onde receberam os mandamentos até que chegaram ao juízo. 11 dias de jornada pela ribeira do mar. E ele escreve 11 dias e o juízo, Cades Barneia. 11 dias de jornada e chegaram a Cádiz, e ali eles foram julgados. Depois de que Deus os tivesse levado como em 4 dias, regressaram totalmente aqui ao deserto e andaram errantes, e receberam os mandamentos e coisas como essas. E regressaram e como reticências. O que aconteceu? Depois eles chegaram aqui e 11 dias dali chegaram ao seu juízo em Cades Barneia. E escreve 11 dias.
que aconteceu? Ele tomou um de cada tribo e disse: vão reconhecer a terra e vejam que tipo de terra é. Pois todos eles foram e olharam. 2 deles entraram e tomaram um enorme ramo de uvas ou um ramo enorme. Era necessário 2 homens para carregá-lo. Agora, o que fizeram quando regressaram e viram que tipo de terra era? Eles viram os amorreus e os diferentes que haviam ali e disseram: pois são gigantes. Esses eram certamente os filhos de Caim, que finalmente tinham chegado ali, a esse país. Ele disse: são gigantes. E disseram: nós não podemos tomá-la. Suas terras estão cercadas e há muralhas muito grandes, e pois nós pereceremos ou parecemos gafanhotos perto deles, ao lado deles. O que tinham feito? Pois sem lugar a dúvidas, eles tinham visto a terra. Eles provaram o fruto dela. Vem? Caleb e Josué foram lá e obtiveram a evidência e trouxeram de regresso. Tinham sobre seus ombros. Eles provaram o fruto. Isso é correto. Eles nunca estiveram lá. Mas Caleb e Josué foram ao outro lado e trouxeram a evidência. Escreve a evidência. Caleb e Josué disseram: nós podemos tomá-la. Vem? Por quê? Porque Caleb e Josué estavam olhando a palavra. E desenhou uma estrela de Davi de um lado e do outro, a pedra angular e as eras. Deus disse: a terra é vossa, está toda cheia de amorreus e dos heveus e todo tipo de eus lá. Mas disse: é vossa, e todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu te darei. E é isso correto. Só continue caminhando. Vem? É vossa. Mas eles disseram: não, nós não poderíamos ter um avivamento assim. Oh, pois, você sabe que o arcebispo, ou o bispo, ou os presbíteros, ou alguém virá e nos expulsará a todos? Já, sigam em frente. Isso é correto. Nós vamos ter. Agora, e depois esses 2 regressaram ali e disseram: nós somos mais do que capazes para tomá-la, porque Deus assim disse: vamos e tomemos. Mas vem, estes crentes fronteiriços, eles se aproximaram o suficiente para saboreá-lo. Sabe bem, sim, mas não podemos fazer. Agora continua aqui dizendo nosso irmão William e Deus falará através dele à sua igreja e depois ao povo hebreu e a toda a humanidade. Será a primeira ocasião em que um homem tome esse livro e o coma, porque esse foi sempre o propósito de Deus. Que o ser humano seja possuidor desse livro, que um homem o possua, o coma, se encarne nele, e esse homem fale as palavras contidas nesse livro. Na mensagem, o patriarca Abraão nos diz, página 4, dessa mensagem diz: pense, o patriarca estava pessoalmente persuadido disso, de que sua prova da promessa da palavra de Deus estava correta. Apesar de quais foram as circunstâncias, ele ainda creu que a palavra era correta. Abraão, o grande patriarca, não titubeou na fé. Quando chegou a hora da prova, ele creu que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos.
Ele creu nisso, porque Deus tinha feito a promessa. E quando Deus fez a promessa de que Ele seria o Pai das nações, Ele creu que isso era assim. Ele não soube como seria. Quando o bebê chegou, depois de ter confiado 25 anos, então pediu que destruísse o menino. E ele desenhou uma estrela de Davi, mas mesmo assim, ele sabia que a promessa de Deus era fiel e ele ofereceu seu filho. Sua semente faz a mesma coisa. A promessa de Deus é o selo para aqueles que são a semente de Abraão. A promessa é um selo, um sinal que testifica. E quando nós cremos toda a palavra prometida, então o selo é dado para nós, para assim confirmar a promessa. Vem? Se nós, sendo a semente de Abraão, passamos pela prova para saber se vamos crer na Bíblia ou não, a Bíblia é a palavra de Deus, porque é Deus. E então, depois que você passou a prova, para crer. Passou pela prova para crer. E ele escreve na frente, se referindo a essa página, o selo de Deus, o Espírito Santo. Ao crer na palavra prometida. Ao crer na palavra prometida, vejam. Essa palavra prometida que está nos falando aqui nosso irmão William, desse que come esse livro e revela o conteúdo desse livro. Vejam, continua dizendo. Portanto, para o tempo final, quando Cristo completar a sua igreja e se levantar do trono do Pai e tomar esse livro, quando é que ele se levanta e toma o título de propriedade desse livro? Quando se complete a igreja. E se levante do trono do Pai e tome esse livro, o trará à terra, o entregará a um homem, o qual comerá e profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. E, consequentemente, aí estará o ministério das duas oliveiras, que é o ministério que profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Assim que no mistério deste livro, o mistério de quem é digno de tomar o livro, de tomá-lo no céu, vemos que o mistério do livro que é o título de propriedade dos céus e da terra. O título de propriedade da vida eterna. É o livro mais importante do céu. E quem é digno é somente uma pessoa para tomá-lo e abri-lo no céu. E essa pessoa é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não há outra pessoa que possa subir ao céu, ir à destra de Deus e tomar esse livro. Depois, na terra, haverá uma pessoa, um homem, ao qual Cristo entregará esse título de propriedade e comerá e terá o ministério profético para profetizar todas as coisas que hão de acontecer. Profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregar o dia de vingança do nosso Deus que virá sobre a raça humana. Mas também falar as bênçãos que estão contidas que há contidas nesse livro para todos os crentes em Cristo e para 144 mil hebreus que escutarão. E depois para todo o povo hebreu também. Na mensagem das 70 semanas de Daniel neste livro, nos diz, na página 29 deste livro, vamos ver qual é a página. Busquem aí quando já começar a ler aqui, página 29 deste livro diz: agora, mas eles estavam equivocados, porque eles estavam tentando aplicar essas 70 semanas, tanto a judeus como a gentios. E ele disse aqui,
Isso é para teu povo. E Deus nunca fez trato com os judeus fora da Palestina. Quando o Messias, às 72 semanas, foi cortado não por si mesmo, por nós, foi cortado, página 32 do livro, da outra versão, parágrafo 124, estou lendo. Israel foi espalhado e nunca mais regressou à sua pátria, só nos últimos poucos anos. Assim que o tempo não foi contado desde ali para a era da igreja, compreende? Isso não seria 1919. Posso mostrar algo que aconteceu em 1919, mas isso é quando esse anjo, a mensagem do terceiro anjo golpeou e o ai passou. Exatamente. Mas isso não foi isso. Isso foi quando a guerra se deteve de uma maneira misteriosa. Temos isso no capítulo 7, quando chegarmos a isso. Quando chegarmos ao capítulo 7, todos vocês me ouviram pregar isso muitas vezes. Vem? Quando a mensagem do anjo disse: detenha os 4 ventos da terra até que selemos os judeus, os servos. E agora eles estavam esperando até que toda a era dos gentios tenha saído. Então é quando ele vem. Então ele sela os judeus, os 144 mil recebem o Espírito Santo. Ali estão os 144 mil selados. E ele escreve: a mensagem do anjo disse: detenha os 4 ventos até que selemos os 144 mil. Ali estão os 144 mil selados. Também escreve em cima: o Messias ao lado. O Messias foi cortado há 62 semanas. E viu um grande número já nos céus. João os viu, de todas as linhagens, línguas e nações, e eles estavam diante de Deus com palmas em suas mãos e vestidos de roupas brancas, cantando: Aleluia, Amém. Glória, sabedoria, honra e a potência, a fortaleza sejam ao nosso Deus para sempre e jamais. Amém. Eles gritavam. João não pôde entendê-los, mas ele olhou para trás e viu sobre o Monte Sinai e escreve: Sião, glória a 144 mil que não tinham sido contaminados com mulheres, judeus, mulheres são igrejas, não tinham se unido a organizações, luteranos, metodistas, batistas e presbiterianos, mas eles tinham sido judeus desde o princípio, ortodoxos, e tinham seu templo ali adorando sobre o Monte Sinai. Isso é os 144 mil. Isso é depois disto. A igreja já está em glória. E ele escreve: no Monte Sinai os 144 mil. E desenha uma pirâmide e as eras. Assim que o Sr. Smith estava equivocado, tinha que estar, porque como você vai aplicar isso aqui em 1919 e tirar os 144 mil? Então você regressa aos russelistas outra vez. Vem? Então você está regressando à doutrina russelistas. Que Jesus veio em 1914, em 1919 ele tomou sua igreja e agora ele está em um corpo místico indo ao redor da terra. Sepulcro, indo aos sepulcros das mães e os sepulcros dos pais e levantando todos que foram russelistas. Isso não tem sentido na palavra. Isso não vai enquadrar. Não, Senhor, não pode. Mas Deus tem a verdade. Deus é quem pode revelar e colocar ali e mostrar exatamente a nós. E ele escreve: Ele o revelará. Eu creio que Ele fará. Eu não sei. Estou dizendo a verdade. Eu não sei. Mas estou crendo que Ele fará. Assim que você vê, Deus nunca tratou com os judeus. Quero que vocês guardem isso em sua mente.
tanto como Israel. Isso é o que eu estou tentando dizer a este irmão sentado aqui, que está falando de ir a Israel. Fique fora de Israel, permaneçam fora dele. Todos vocês que falam de converter os judeus, antes de que essa mensagem termine, vocês verão que isso é assim, diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito. E Israel será convertido. Israel será convertida, a nação inteira em uma noite. A Bíblia diz assim, mas o Evangelho ainda não é para eles. Há uns poucos renegados que estão fora, etc., como esse que entrou, e fora do principal corpo de judeus, que entrou e obteve salvação. Isso é verdade. Eu creio nisso com todo o meu coração. Mas recorde, tanto como Israel esteja fora da sua nação, eles não podem ser salvos. Agora eles estão retornando e serão salvos. Todos, a nação inteira, em um dia. Assim diz a Bíblia. Um dia trará completamente todo Israel outra vez a Deus. Será uma coisa de tal poder que golpeará Israel um desses dias, até que isso sacudirá a nação inteira. Até o profeta clamou e disse, em um dia tu fizeste isto, em um dia eles o verão. E escreve um profeta, e escreve um dia igual, o oitavo. E terceiro dia dispensacional. Isso será uma coisa poderosa. Na minha opinião, será um poderoso profeta que se levantará e se parará diante de Israel e escreve quinto Elias e provará a eles que esse Messias ainda vive. Esse Messias que eles rejeitaram é vindo. Porque... E reticências. Agora vejam. Onde é que eles vão ver? No meio da igreja, no meio da noiva, porque ele vem pela sua igreja, e aí, no meio da sua igreja, que eles o reconhecerão. Aí é que eles dirão, mas sim, este é o que nós estamos esperando. Agora continua dizendo aqui. Nosso irmão William diz, e sob esse ministério de quem receberá esse livro na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, as virgens prudentes, as virgens fátuas, o povo hebreu e o mundo, aí estão os 4 grupos, serão impactados pelo ministério do que na terra comerá esse livro, de quem comerá esse livro. Na mensagem, conduta, ordem e doutrina, neste folheto que é o número 6, página 324, isso é Hebreus parte 2, diz, na entrevista, perguntaram aos judeus, regressaram para morrer em sua terra de origem, e eles responderam, regressamos para ver o Messias. E desenha uma estrela de Davi ali. Onde está? Se supõe que ele está aqui. Irmão, quando você vir a figueira dar seus brotos, ele disse, essa geração não passará até que tudo se cumpriu. Veja o avivamento dos formais. Veja o avivamento da igreja. Veja o avivamento que vem entrando com os judeus. Eles estão esperando a vinda do Messias. E desenha uma pirâmide. A igreja cheia do Espírito, a igreja com reticências. As virgens com o azeite em suas lâmpadas entrarão na ceia das bodas. O judeu dirá, isso é isso. Este é nosso Deus, em quem estivemos esperando. E desenha uma estrela de Davi. E aqui escreve, este é. Ali é onde os 144 mil, onde os elitas se confundiram todos. Aí estão esses judeus que o receberão. Eles dirão, aí está o nosso Deus em quem nós esperamos. Eles o verão
e perguntarão: onde recebeste essa cicatriz em tuas mãos? E ele dirá: na casa dos meus amigos. Correto. Na casa dos meus amigos. O que ele fará? A igreja gentia será levada à glória e a noiva se unirá em matrimônio com Cristo. Como se tornou manifesto José ao seu povo, ele despediu todo gentil da sua presença. Escreve José, Gênesis 45, de 1 a 15. Seguramente que fez. O que acontecerá ao remanente da semente da mulher? O dragão lançou água da sua boca para fazer guerra. Jesus disse: serão lançados nas trevas de fora, e ali será o choro, e ali será o chorar e ranger de dentes. A grande hora de perseguições e provas virá à terra gentia. E passamos ao livro de citações, na página 46, parágrafo 399 diz: agora, 1914, o mundo foi à guerra e nunca esteve em paz desde então, constantemente oscilando dentro, oscilando dentro, oscilando dentro. E ainda estão fazendo a mesma coisa ainda. E o que estão fazendo? Detendo. Quem? Esses anjos. Ó Deus, tenha misericórdia. Detendo essa grande coisa que vi na visão. A coisa inteira chegou à destruição. Vejam o que viu o reverendo William Branham quando virou e viu crateras e fumaça sobre a América do Norte. A coisa inteira chegou à destruição, detendo a atômica, detendo as guerras que não se destruam, até que a coisa venha a destruí-los, até que Israel retorne para trás e se una, e depois a mensagem irá a Israel, e ela será selada com o selo do Espírito Santo. E ele escreve na guerra atômica, Apocalipse 7:1, e o anjo com o selo de Deus. Continua dizendo aqui nessa mensagem de Hebreus, parte 2, do livro de Conduta, Ordem e Doutrina, número 6, diz: o que acontecerá então? Quando o matrimônio vier, quando Deus tiver separado e trazido todo judeu do mais recôndito, Jesus regressará como fez José. Quando eles escutaram José, quando ele despediu seus guardas e a todos os demais e viu o pequeno Benjamim, e eles ali parados, arrependidos por ter dado morte a José, eles pensaram que tinham dado morte, mas ele estava ali parado diante deles. E ele disse: eu sou José, eu sou vosso irmão. Então eles, na verdade, tremeram e disseram: ele é José, agora o reconheceremos. Agora o reconhecemos. Quando ele disser: eu sou Jesus, eu sou o Messias. E ele escreve: eu sou Jesus, eu sou o Messias. Recordem que ele vem com um nome novo. Eles dirão: ó Senhor, agora, o que vai nos acontecer? O que vai nos acontecer? Tudo foi feito para a glória de Deus. Não será seu reticências. Todos escutaram o pranto, desde longe, que provinha do palácio do faraó, quando José chorou por eles. Vejam no livro de citações, na página 135, parágrafo 1204, parágrafo 1204, diz: Jesus se faz a si mesmo conhecido aos judeus? Vem, como se faz Jesus
conhecido aos judeus? en la forma del pilar de Na fuego, forma do pilar de fogo, en la manifestación na manifestação del día postrero. do último dia. Así como le dijo allí a Pablo, Assim como disse ali a Paulo, con esa luz, com más essa fuerte que el luz sol. mais forte que o sol. Saulo, Saulo, ¿por qué Saulo, me Saulo, persigues? por que me persegues? Dura coisa te dar Dura cosas coisa contra é mí. recalcitares contra o aguilhão. Señor, Senhor, lo reconoció la voz. o reconheceu. ¿Quién eres? Quem Yo és? soy Jesús, Eu sou Jesus, al que tú persigues. a quem tu persegues. Vean, Vejam, identificó como se yo soy, identificou como eu sou, que le apareció a Moisés en una zarza. que apareceu a Moisés numa Porque sarça, es el mismo espíritu porque de é o Cristo mesmo Espírito de Cristo en que el día postrero no estará último dia en estará medio de su iglesia, no meio da sua igreja, en forma de columna de em fuego, forma de coluna de obrando fogo, en medio de ella. operando, atuando no meio dela. Es el mismo ángel del É o pacto mesmo anjo do que sacó pacto el pueblo hebreo de que Egipto. tirou o povo hebreu do Egito. Es el mismo ángel del É o pacto mesmo que los anjo do introdujo a la pacto tierra que os prometida. introduziu à terra prometida. Es el mismo yo soy É o mesmo eu sou del Antiguo Testamento, do Antigo obrando en el Testamento, Nuevo operando no Novo Testamento, Testamento, obrando en las edades, operando nas y obrando eras hoy, e operando na era da hoje pedra angular, na era da en la pedra angular, dispensação del reino, na dispensação do reino, en este día presente. neste dia O presente. sea, no somos Ou seja, esa parte de decir, não somos essa parte de dizer quando vier e falar do futuro. Falamos do presente e dizemos: eu sou o presente. Eu sou ese que dijo, esse que y disse esa que dijo, e essa que disse que os sábios no último dia entenderiam. cuando él decía en el futuro, Quando ele está dizia no futuro está nosotros isto, somos eso. nós somos isso. Éramos el futuro para el tiempo Éramos del o futuro para o tempo do irmão Branham. E éramos o futuro para o tempo do irmão William quando nos falou de todas essas promessas. E agora podemos dizer: eu sou esse presente. Eu sou o cumprimento dessa palavra. E podemos nos palpar, como dizia ontem numa citação do irmão William, belisque a alma, belisque também o corpo e diga: eu sou um destes escolhidos que estaria selado com o selo do Deus vivo por meio desse anjo. Eu sou um deles. Eu sou o Senhor. Jesus se faz a si mesmo conhecido dos judeus. Vem depois da cerimônia de bodas, os 3 anos e meio. Os 3 anos e meio. E o aperto de Jacó, aqueles 3 anos e meio, no fim da semana 70 de Daniel, o Messias seria cortado no meio dele. E ele profetizou 3 anos e meio e foi cortado. Então nos restam 3 anos e meio ainda para os profetas Moisés e Elias. E então, ao final de seus 70 dias, como ainda estão determinados sobre o povo, como Daniel disse, então ao final desses 70 dias, e escreve semanas em cima, Jesus se tornará a si mesmo conhecido para eles. E escreve o Messias, a ceia traço 3 anos e meio. Ou seja, durante o Messias, será a ceia das bodas do Cordeiro. E escreve do lado as Escrituras, Apocalipse 11, de 1 ao 14, 7, de 1 ao 17, 12, de 1 ao 17, 19, do 1 ao 21. Agora continua dizendo aqui, neste folheto dessa mensagem diz: espere a que Jesus veja esses judeus que ele cegou para nos deixar nós gentios terem uma oportunidade de entrar. Essa será uma hora. Me deixe dizer a você, ele receberá esses judeus. Não se preocupe, esses judeus serão salvos. Sim, Senhor, tem que ser ali. E essa é minha opinião com relação a isso. Não posso ver de outra maneira na Escritura. Você tem que ter esses 3 grupos juntos outra vez. Você tem que ter as virgens fátuas, a igreja comum confessional, vê? Você tem que ter a igreja, isso é
ao judeu primeiro, o qual é uma pessoa cega, esperando de um lado. Você tem que ter o próximo passo, o qual são as virgens fátuas, que foram atrasadas e saíram e foram à igreja. Uma pessoa muito boa. Na página 46 do livro de Citações, parágrafo 398, vejam. Ontem lemos no livro de Revelação, Apocalipse capítulo 4, onde nos mostrou ali quem tiram as fátuas, diz Moisés e Elias. E aqui há outro extrato, onde nos fala disso, diz, parágrafo 398, Sodoma estava aqui e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos foram ali e pregaram e tiraram esse grupinho pequeno, virgem dormida, adormecida. A esse grupinho pequeno, virgem adormecida. E ele escreve, as virgens fátuas são tiradas pelos anjos Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. Agora continua dizendo aqui, essa é a virgem fátua. Depois você tem que ter a igreja, a espiritual, a que é raptada, a noiva, em pé ali. Esses 3 povos, você não pode reticências, não estão misturados para nada, não são iguais. Não como as testemunhas de Jeová que dizem que os 144.000 são a noiva. Isso é incorreto. Esses são judeus, vem? Está a noiva e escreve número 1. Está a noiva. Estão judeus e escreve 2. E estão as virgens fátuas e escreve 3. Agora vejam, recordem, aquele escrito onde o irmão William escreveu que os de a 100 por 1 eram a noiva, as virgens prudentes. Os de 60 por 1 eram os 144.000. E os de 30 por 1 eram as fátuas. E aqui está enumerando a si mesmo. O irmão Branham e nosso irmão William escreve do lado. 1 está a noiva, estão os judeus 2 e estão as virgens fátuas 3. E você junta todos e diz, os 3 são um mesmo, mas em diferentes lugares. Mas são 3 tipos diferentes de povos. Seguro, não podem ser um. E depois, quando Jesus regressar à terra, os judeus, que são eles? Os eunucos do templo. E quando Jesus regressa, ele regressa com a noiva. Jesus vem 3 vezes. Ele tem a primeira vez para redimir a sua igreja. A segunda vez ele vem para receber a sua igreja. E a terceira vez ele vem com sua igreja. Ou seja, para o milênio. E o irmão William nos falou, vimos que também podemos somar uma quarta, que é quando regressarmos depois do milênio, porque ao final do milênio a Terra será renovada completamente. Enquanto isso ocorra, estaremos num lugar já determinado por Deus e depois regressaremos à Terra. E aí é que surgirá a Nova Jerusalém. Exatamente, assim é. Toda uma só grande vinda perfeita. É tudo um grande Deus perfeito, é tudo um grande Cristo perfeito. Uma grande igreja perfeita, uma grande redenção perfeita. Tudo vem em trindade, mas é tudo em um. Vem? Não são 3 pessoas, não 3 isto. É só uma pessoa, uma igreja, um corpo, um Cristo, um Senhor. Em todos vocês e através de vocês. E assim, dessa maneira, tudo um. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, e através dele, o que foi conhecido como a terceira etapa, da qual falou o reverendo William Branham, através desse homem,
desse mensageiro, que será um profeta dispensacional. Deus realizará tudo que foi visto na terceira etapa, tudo que foi visto pelo profeta reverendo William Branham. Ele teve as visões das coisas que vão acontecer sob essa etapa e sob o ministério desse que comerá esse livro. Esse título de propriedade, portanto, haverá um homem já destinado por Deus para receber esse livro na terra e comê-lo. Ele estará falando conforme ao conteúdo desse livro. Estamos em um tempo em que um homem daqui da terra vai comer esse livro, e será a primeira ocasião em que o homem coma esse livro, porque mesmo Adão não comeu, regressou à destra de Deus, e até Jesus Cristo, quando o toma no céu, não come, mas que traz aberto e entrega a um homem, e lhe é ordenado a esse homem, desde o céu, lhe é ordenado que o coma. Agora, no livro das 70 semanas de Daniel, nos diz na página 24, diz, deste livro diz, Gabriel aparece para revelar não somente o que ele estava perguntando, mas para dizer todo o caminho, o que estava determinado para a raça judia. Todo o caminho até a consumação, ou seja, depois me consigam a página para dizer, para que possa ir igual na mesma. Ou seja, isso é a Daniel. Gabriel aparece a Daniel, diz, todavia até a consumação, amém. Ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa inteira. E escreve ali Gabriel, e escreve, perguntou um pouquinho. Página 27, parágrafo 101. Estou lendo essa parte. Agora vejam. Gabriel aparece a Daniel para revelar essas coisas, e vejam algo na mensagem, como estive com Moisés, estarei contigo. Vejam aqui, na página 26, porque um dia como hoje, 7 de maio, também ocorreu algo em 1937. Vejam, diz, antes que Deus desse o sinal, Ele deu a comissão. Antes que possa haver um sinal para apontar para uma comissão, antes que possa haver um sinal para apontar para a cidade, tem que ter primeiro uma cidade para onde apontar. Se vocês leram com todo o seu coração, vocês receberão. A oração de fé salvará os doentes e Deus os levantará. Agora, eu mesmo me apoiei muito no letreiro, escreve rótulo, Senhor, Tu mostre-me com relação a isso antes que eu ore por eles, porque eu não sei o que poderias fazer. Quão cruel foi isso? Eu peço à congregação que me perdoe, às congregações do mundo que estão escutando essa fita, me perdoem. Eu estava mal. Eu nunca deveria ter feito dessa maneira. Essa não foi sua comissão em primeiro lugar. Esse foi um sinal apontando para a comissão. Eu deveria ter orado pelos doentes em todas as partes. Agora, volta a recair outra vez nas mãos das pessoas. Se vocês creem que Deus comissionou que isso fosse feito, aqui está na palavra. Está exatamente pela palavra. A comissão. E eu digo, desenharei com meu dedo aqui um arco.
um arco-íris. Esse é um pacto que Deus fez com as pessoas. Ele fez um pacto com a raça humana, que Ele já não destruiria o mundo com água. Isso foi no tempo de Noé. Fez um pacto ali com o arco-íris, o qual ele diz ali. Ele fez um pacto com cada um dos seus apóstolos. Ele fez um pacto com o profeta. Lá no passado, há alguns 15 anos, em 1937, em 7 de maio de 1937, creio que foi, que Deus fez um pacto comigo. Ou seja, o anjo fez um pacto com o irmão Branham, esse 7 de maio de 1937, dizendo: tu nasceste neste mundo para orar pelas pessoas doentes. Se tu podes fazer que eles creiam em ti, meu coração sempre foi para as pessoas. Se tu fazes que essa pessoa crê em ti e depois é sincero quando orares, nada poderá te fazer frente à tua oração. Agora vejam como Daniel diz que perguntou um pouquinho e ele foi revelado a coisa completa. Ali fez um pacto Deus com Daniel também. E essa ocasião, eu posso dizer, e com a Bíblia aberta aqui, que essa noite houve um pacto também. E posso dizer também que perguntei um pouquinho, várias perguntas foram feitas ali e me foi revelada a coisa completa. E por isso é que estamos acertando no alvo. E acertaremos no alvo. E continuaremos acertando no alvo. Porque foi revelada a coisa completa. Não pela metade, completa. Alguns poderão dizer, mas vai, diga já, como disseram ali. No Evangelho segundo São João, capítulo 10, por ali. Quando se celebrava a festa. Vamos buscar para ver onde foi, vejam. No Evangelho segundo São João, creio que é o capítulo 10. Miren el verso 22, vamos a ler aí, versículo 22 diz: houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava passeando no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, ou seja, o ungido, dize-o abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vos tenho dito. Vem? Jesus já tinha dito. E uns perguntam, dizem: mas que acabe e diga logo. Para quê? O incrédulo, por mais que seja dito, não vai crer. E se escutam algo que não devem escutar ainda, pois então o que vão fazer é se colocar a imitar. Por isso há coisas que vão ficar somente reservadas para o mensageiro, e assim não haja imitação de nada.
Mas os escolhidos não vão necessitar e não necessitam ter evidências, porque eles estão crendo por fé. E eles estão baseados na fé, na promessa. Já depois, quando virem a materialização, a vindicação dessa palavra, dirão: eu fui um do que criei sem ver, dos que criei com todo o meu coração, e não tenho que vir dizer ao final: mas veja se era verdade. Agora que eu creio, veja, e se assim é verdade. Baterão na mesma porta, da qual deram as costas ali e rejeitaram. Mas a porta já estará fechada. Já será dito: vão e busquem azeite vocês. Vejam, eles são lançados nas trevas de fora, que são os 3 anos e meio da tribulação. Por isso, somos mais do que bem-aventurados. E sempre eu disse, vocês deveriam sempre dar graças a Deus que estão vendo que entre tantos milhões de pessoas deste planeta Terra, você está entendendo as promessas e profecias que foram faladas neste tempo e a maneira em que Deus está cumprindo, e você vê-las sendo cumpridas da maneira que Deus está fazendo. Isso é ser mais do que bem-aventurados, de poder dizer: Senhor, graças, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelastes a mim, porque assim te agradou, Senhor. Graças, Pai. E por isso sempre devemos estar agradecidos a Ele, porque escondeu essas coisas do mundo, mas foi revelado a você e a mim, porque somos os escolhidos, e ninguém vai se perder. E diz que os tem nas palmas da mão, e nenhum se perderá. Agora vejam o que continua dizendo aqui, onde nos detivemos, do livro das 70 semanas de Daniel. Diz, ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa inteira. Ele perguntou para saber reticências. Daniel estava tentando verificar. Quanto tempo mais, Senhor, será agora? Jeremias, o profeta, teu servo, meu irmão, profetizou 68 anos atrás e disse que haveriam 70 anos que este povo permaneceria aqui. Toda a velha geração se foi, praticamente. Há uma velha geração pentecostal que faz 40 anos, que há 40 anos se levantou. Foram chamados velhos guerreadores. Eles se organizaram e alvoroçaram todo o caminho através do Monte Horebe e Nebo, ao longo dali. Mas agora, finalmente, estamos no rio. E escreve o Jordão. Ele vai levantar uma nova com um Josué. E escreve Espírito Santo, que os levará ao outro lado. A lei fracassou. Moisés foi com ela. Moisés fracassou. Josué os levou ao outro lado. E ele escreve ali uma velha geração pentecostal, desenha a pedra angular e as eras e uma flecha para o número 7. E escreve uma nova geração com Josué. E desenha uma flecha para a pedra angular, número 8. Ou seja, número 5, 6, 7 e a 8ª pedra angular. Agora vejam, no livro de adotados, na página 163, esse não está enumerado por parágrafo, ou seja que não tem o número dos parágrafos, mas quando começar aí, podem buscar no buscador aí, no computador, onde é o livro de vocês. Já estou colocando as páginas desse novo livro que foi preparado. E também no das 70 semanas é preciso fazer também. Mas assim cada um tem também uma participação também entre todos nestes estudos bíblicos. Veja na página 163 deste livro, diz: qual é a salvação que ele tentava dizer?
predestinados desde antes da fundação da terra. E escreve predestinados. É isso correto? Para a adoção de filhos, predestinados para a vida eterna. Agora, segundo entras a vida eterna, depois que foste salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, és um filho. Agora Deus quer te colocar em posição para que assim possa trabalhar para seu reino e sua glória. Esse é o Evangelho. Sendo primeiro, ouvir a palavra. Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Tirando todos os seus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo pela terra prometida. A promessa é para cada estrangeiro que estiver em seu caminho. Se deixar o seu lugar nessa noite, um pecador, dizendo, irei ao tabernáculo, Branham. Se Deus te dá a oportunidade nessa noite, há uma coisa que está entre você e a terra prometida. O que é a terra prometida? É o Espírito Santo. O que estava entre Josué e a terra prometida era o Jordão. Exatamente correto. Moisés, sendo um tipo de Cristo, guiou os filhos até a terra prometida. Então Moisés não colocou os filhos na terra prometida. Josué colocou o povo e dividiu a terra. Jesus pagou o preço, os guiou até o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo e Ele posicionalmente colocou a igreja em ordem, a cada homem enchendo com a presença do seu ser. Vem o que me refiro? Tudo em Cristo Jesus. Como Deus predestinou isso para o chamamento deste Evangelho. Paulo, Gálatas 1:8 diz, se um anjo vem anunciando alguma outra coisa, seja anátema. A verdade, o Evangelho, agora entendam com atenção enquanto prosseguimos lendo, terminando o versículo. O Evangelho da vossa salvação e atendam com atenção, no qual também depois que creste, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Nos dias finais, a Bíblia diz, agora observem, nos últimos dias vão haver dois tipos de pessoas. Um deles vai ter o selo de Deus, a outra a marca da besta. Isso é correto? Quantos sabem disso? Bom, se o selo de Deus é o selo, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então, sem o Espírito Santo, é a marca da besta. E a Bíblia diz que os dois Espíritos estariam tão perto, tão parecidos, que enganariam os próprios escolhidos se fosse possível. Isso está na página, me dizem, 131, parágrafo 132. Nunca o fará, ou seja, nunca serão enganados os escolhidos, porquanto eles foram eleitos para a vida eterna. Vem, a igreja vai somente em reticências. E sabendo que há 10 virgens que saíram ao Senhor, todas santificadas, todas santas, cada uma delas santificada. 5 eram atrasadas e deixaram apagar as suas lâmpadas. 5 tinham azeite em suas lâmpadas, e aqui o noivo vem. E as 5 que tinham azeites em suas lâmpadas entraram à ceia nupcial. E as outras foram deixadas fora, onde há o choro e lamentação, e o ranger de dentes. Esteja preparado, porque não sabe em que minuto vem o Senhor. E ele escreve o selo de Deus, traço o Espírito Santo. E embaixo escreve a marca da besta e um traço. E o que representa o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Agora continua dizendo aqui nas 70 semanas de Daniel, onde nos estivemos. Josué os levou ao outro lado.
descobrimos que as organizações fracassaram, mas o Espírito de Deus, Josué, dois pontos, a palavra Josué significa Jesus, nosso Salvador. Que o Espírito Santo virá à igreja, não a uma organização, mas o Espírito Santo estará no meio da igreja e a colocará ela pronta para subir, cruzar o Jordão. Eu entendo pela leitura do livro que isso é o que acontecerá. E Deus sabe que isso é o que estou buscando agora, que eu possa consolar o seu povo e dizer o que está à mão, a ambos, aos que estão aqui nessa manhã e aqueles que estão em todas as partes da terra, onde essas fitas vão ao redor do mundo, que estamos no fim do tempo. Ele revelou todo o caminho até que o reino foi completamente restaurado e o milênio estabelecido. Isso foi a mensagem de Gabriel. Isso foi a mensagem de Gabriel. Ele disse: vim para dizer que há 70 anos, 70 semanas ainda estão determinadas sobre teu povo, determinadas até o fim da geração judia. Há 70 semanas. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, esse homem obterá a vitória e será quem obterá todos esses benefícios contidos aí, para revelar o conteúdo desse livro. E trará para todos os crentes em Cristo a revelação divina do último dia, a revelação divina de Jesus Cristo. E assim, todos os crentes em Cristo obterão a fé para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque através desse homem, Deus estará falando, e essa será a voz que estremecerá os céus e a terra. Será a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, do Espírito de Cristo, em e através desse homem, que na terra estará neste tempo final. E se um homem vai receber esse título de propriedade, em algum lugar tem que estar esse homem. E tem que ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, para o Espírito Santo poder falar através dele. Portanto, o Espírito Santo estará atuando através dele. O Espírito Santo estará dando a revelação do conteúdo desse título de propriedade. O mistério do sétimo selo será aberto para ele. E ele o revelará à igreja do Senhor Jesus Cristo em seu devido tempo. Agora vamos ver em que tempo. Vejam. Na página 11 do livro de citas, allí hay uno de los tantos lugares. Na página 11 do livro de citações, aí um dos tantos lugares. Vejam. Página 91. Parágrafo 91. Página 11, parágrafo 91. Diz: Deus apareceu a ele um dia e ele disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. 100 anos de idade, bem sobre 100. Anda diante de mim e seja perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E se vocês partissem essas palavras, dividissem essa palavra algum dia, talvez eu desejaria ter um avivamento no tabernáculo aqui em Jeffersonville, quando obtivermos nossa carpa. E já esse avivamento nós o temos, porque estamos no tempo, estamos com o grupo, estamos com o mensageiro, estamos no lugar. Temos todos os elementos. E ele desejou ter em seu tabernáculo ali. E nós temos hoje. Quando obtivermos nossa carpa, e ele escreve a carpa. E todas as coisas que estiverem erguidas em alguma parte, onde pudermos tomar essas palavras e parti-las, e ver o que é que significam. Só o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso
No hebraico é o El Shaddai, que significa o peito como de mulher. Vejam. Tomar essas palavras e parti-las e ver o que é que significa. E aí escreve a carpa. E vejam, um lugar mais. Vejam na página 12 do parágrafo 96. Muitas vezes está escrito no meio das linhas. Quando obtivermos nossa carpa grande e colocarmos em algum lugar, então tomaremos o tempo para falar essas coisas que estão no meio das linhas. Vigiem a ressurreição e as coisas como se movem ali. E escreve na carpa igual à ressurreição. Vejam todas as coisas que ocorrem no cumprimento da visão da carpa. E estamos nessa etapa de ver as coisas entre linhas. Já estamos avançados nisso. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora, tendo visto quem é o único digno no céu para tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e abri-lo no céu, vendo que é Jesus Cristo, damos graças a Deus por Jesus Cristo e pedimos que em breve se complete a igreja, e já se completou, e em breve tome esse título de propriedade, e já o tomou, e o abra no céu, e depois o traga à terra, e coma o homem que já está destinado para esse propósito. Isso já fez também. E em breve se realize a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E eu ali, digo ele, desenhei uma estrela de Davi. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder falar nessa ocasião, nessa introdução deste estudo bíblico, sobre o tema que estaremos vendo e escutando: o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Nos colocamos em pé e assim damos graças a Deus por ter colocado a viver nesse tempo e estar vendo esse mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual nos traz a fé para ser transformados e raptados e ser levados à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. O mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Deixamos imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.